Olá, tudo bem? É, Passando aqui para falar uma palavra, algo de Deus para o coração, para aqueles que estão passando um momento difícil na sua vida, momentos que vêm desgastando, momentos que vêm destruindo casamento, família, momentos que às vezes passamos por não ter buscado ou se entregado de alma e coração para Deus, e muitos casamentos estão se acabando no divórcio, né? Casamento se acaba por uma simples discussão, por não ter mais uma paciência com o outro. Mas estou aqui para deixar uma mensagem para você que está passando por um momento difícil no seu casamento, momento que você não se entrega para sua esposa ou você não se entrega para o seu esposo. Eu queria deixar aqui um versículo na palavra de Deus que se encontra em Mateus 18, 15. Orai, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunha, toda a palavra seja confirmada. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que as pessoas, às vezes, não conseguem ter um diálogo de esposa com o esposo, discussão, palavrões que destrói os casamentos. Às vezes o casal não tem um diálogo de assentar num horário que possa estar só os dois presentes para discutir a relação, para discutir algo que está destruindo o seu casamento, sendo verdadeiro um com o outro, né? As pessoas percebem que o seu casamento está caído, mas elas não lutam pelo casamento, não lutam pela esposa, não busca mudar, não busca a diferença, né? Porque muitas vezes as pessoas elas lutam por umas coisas que não têm valor, mas não luta por algo que foi Deus que deu, foi a sua esposa ou seu esposo. Cada um pensa diferente, cada um age diferente, cada um quer fazer da sua forma, mas dentro do casamento nós temos que entender que nós temos que fazer tudo dentro de conforme entre o casal. A esposa precisa saber o seu salário, a esposa precisa saber a sua alegria, a esposa precisa saber na sua dor. Às vezes ela tenta mudar, né? Mudar algo que está machucando, que está ferindo. Mas se você está lutando aí pelo seu esposo, muda você primeiro, que ele vai ver algo diferente em você e ele vai mudar. Muda você primeiro, esposo. Dê atenção para a esposa, saiam com sua esposa, valoriza no falar, nas palavras, tenha paciência. Às vezes temos que passar por uma experiência negativa para depois vencer. Não é melhor vencer na alegria do que vencer na dor? Não é melhor você ter um diálogo com sua esposa para poder alcançar frutos bons, coisas boas, maravilha, dividir a alegria, os momentos bons, do que passar pela dor, passar pelas feridas, sofrer, que sofre o casal, sofre os filhos nesses momentos, né? Às vezes a pessoa não sabe servir um ao outro, servir na palavra, servir até algo dentro de casa, pegar uma toalha, lavar um copo. As pessoas hoje em dia não têm paciência de querer construir um casamento saudável, ter um casamento perfeito, ter um casamento lindo, amável, verdadeiro, justo. As pessoas pensam em servir a pessoa, mas serve de mau amor.
a pessoa não se entrega ao seu coração. Geralmente arruma muita desculpa para tirar o foco de ajudar, ainda que a pessoa luta pela mudança, né? Mas ela não se entrega de verdade, não abre a sua mente. Mas que você possa buscar o seu casamento, ver seu esposo, aquela pessoa como você amava quando conheceu, que você tinha aquele valor por ele, que você via que aquele homem era um homem da sua vida. Aí, com o tempo, passado o tempo, você percebe que não é aquela pessoa, ou às vezes você está passando até na área do sexo, você não sente mais prazer de ter relação com seu esposo, não sente mais vontade de estar ao lado do seu esposo no sofá assistindo um filme, ou ir na sorveteria, na pizzaria, você não se sente mais bem, você se sente angustiada, você se sente presa, algo está errado. É algo que o inimigo possa esfriar o seu casamento. O inimigo ele tem esse poder de fritar na mente de um ser humano e fritar, tirar a visão daquela amor que você tinha pelo seu esposo, aquela admiração em tudo que ele fazia, você se sentia protegida, você se sentia guardada nos braços do seu esposo. Hoje você se sente sendo oprimida em tudo que ele te fala. O teu esposo não pode te dar uma palavra de amigo, ou a tua esposa não pode te abraçar, você se sente mal. Você não tem mais paciência. Às vezes o seu coração fica feito de mágoa, de tristeza, de angústia. E o que eu venho aqui te falar de coração, né, é que você resista esse momento que você está passando de não ter paciência no falar, em tudo você já leva na ignorância, você não pede mais ele para te ajudar, você não pede ele mais para te proteger, você já quer tudo fazer só, você quer agir só, você quer tomar suas decisões de dentro de casa. Esses são os sinais de que o seu casamento está precisando de uma reforma. Seu casamento está precisando de algo para mudar o caminho, mudar a direção, mudar a visão, mudar as palavras. O foco aqui, né, nesse canal, eu quero aqui focar e fortalecer que o canal aqui é as pessoas que estão sofrendo com casamento, que estão desperdiçando, acabando seus casamentos. Casamentos se acabando por simples coisa. E outra coisa que eu quero reforçar aqui dentro do casamento é que muitas pessoas ficam baseando o seu casamento, a sua vida do seu esposo com pessoas que não têm visão de Deus, uma pessoa que não tem um conhecimento de Deus, uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Como que uma pessoa que nunca leu a palavra de Deus, nunca sabe o que é a palavra de Deus, ela possa te confortar o teu coração? Procura ter uma visão baseada dentro da palavra de Deus. Pessoas que te ensinam o que é o certo, né? Se acabando o casamento por falta de um conhecimento, uma falta de se entregar para seu esposo, para sua esposa, ser mais compreensiva, ser mais verdadeira. Vocês não têm mais diálogo, vocês não conseguem conversar, não tem outro assunto. O assunto, quando qualquer assunto já volta o assunto para aquele conflito dentro de casa. Não existe mais aquele beijo, aqueles abraços, aqueles, né? Ficar mais próximo um do outro, ter mais aquele aconchego. Só muitas dores, muitas derrotas se fala, não se fala nas vitórias, não se fala nas conquistas. É um provocando o outro, um querendo criticar o outro. Muitas palavras ofensivas, palavrões usados frequentemente, palavras para
desamargar, amargar a vida um do outro, né? Não existe mais elogio, é sempre bom dar uma elogiada na sua esposa, mas para que você possa dar uma elogiada na sua esposa, faça um investimento na sua esposa. Faça um investimento, faça umas horas extra na sua empresa, invista em algo que possa trazer um lucro a mais para você pagar ela para ir num cabeleireiro, fazer uma unha, fazer uma maquiagem, comprar um bom perfume, comprar um bom sabonete. É um bom batom para a mulher estar sempre linda, porque às vezes você vê as mulheres lindas, belas aí no shopping, você começa para dar aquela olhadinha para trás, mas você tem a sua esposa, faça esse mesmo investimento, leva ela no salão, a estética. Hoje em dia tem tantas estéticas aí que transforma a mulher linda, fica como qualquer modelo, mas você procura desanimar a sua esposa, não faz um investimento nela, não consegue colocar ela em valores, em lugares de mulher bela, você diminui a sua esposa. E você começa a mais cultivar, olhar para as esposas, olhar para a esposa. E você tem esse poder, você tem essa toda a existência aí, toda a força de lutar pelo seu casamento. Porque a mulher sempre ela gosta de estar bela, linda, né? Maquiagem, um belo batom, uns brincos, que é os acessórios, né? Mas você não investe na sua esposa, invista em você, não vai fazer um investimento que vai te prejudicar dentro da sua casa, né? Que venha faltar algo dentro de sua casa. Pode ser que você tira um investimento aí, que passa um final de semana, não faz um churrasco, não compra uma pizza, mas invista na sua esposa. Você sabe o que acontece na vida do outro, vocês não sabem o que quando um está triste, você não sabe quando o outro está magoado. Dentro de um casamento, vocês não têm mais um assunto, uma conversa boa. Eu sei que hoje em dia, momentos de muitas dificuldades, com muitas pessoas falando coisas, mas tem pessoas que falam coisas, mas ela não vive aquilo. Procura conversar, falar algo da sua esposa, né? Tem pessoas que começam a falar da sua esposa, do que faz com sua esposa, do que como que é sua esposa. Às vezes tem mulher que fala como que é seu esposo para sua esposa. A coisa na vida da gente que entre um casal, vocês têm que se limitar. Tem coisa que você faz com seu esposo, não precisa você contar para sua melhor amiga. Eu vou contar uma história rápida que aconteceu de uma pessoa. Certa vez ela começou a falar algo do seu esposo para sua melhor amiga. Essa esposa, ela amava ele de verdade, falava que ele era um bom homem, falava que ele cuidava bem. Ela chegou até a falar o que ele fazia com ela era louca por ele, era apaixonada por ele. E ela chegou até a falar na área da parte do sexo para sua melhor amiga, que tal, como que fazia, e ele era um homem que caprichava na parte da relação. E a momento, no passar do tempo, a amiga dela começou a sentir atração pelo esposo da amiga. Isso acontece muitas coisas, até no namorado. Tem coisa que você tem que guardar para você, porque é seu esposo, foi Deus que te deu. Esta mulher começou a dar em cima do esposo da amiga, que ela começou a saber que o homem era um homem de verdade, dava carinho, cuidava, começou a dar esposa em cima do esposo da amiga. Mas Deus não deixou, porque ela confiava muito nele e ele confiava nela. E ele percebeu que ela estava daí em cima e ele foi sincero e falou: eu sei que é tua melhor amiga, eu sei que é sua melhor amiga de infância, mas eu estou percebendo que sua amiga está dando em cima de mim. É melhor você se afastar um pouco, não fala o assunto, mas se insistir, você pode falar.
o que está acontecendo, que ela está dando em cima de mim. Mas é melhor você evitar. É melhor você se afastar antes que acabe o nosso casamento, destrua o nosso casamento. Nós somos umas pessoas bem-sucedidas, nós temos um belo carro, uns filhos lindos, e eu não quero separar de você, eu amo você. Ele foi sincero, falou sincero. A mulher entendeu o lado dele e começou a observar, né? Quando ela estava na casa, a forma, né? E ela foi e começou a se afastar. Realmente ela percebeu que a amiga estava começando a dar em cima. Isso que eu estou falando pode estar acontecendo com você, com a sua namorada, o seu amigo está dando em cima aí da sua namorada, né? E você às vezes não está nem acreditando, porque é um amigo de infância, é uma pessoa que você confia. Mas é algo que você tem que mudar, você tem que acreditar na sua esposa. O desrespeito nunca construiu nada de positivo na vida, e é um desrespeito dentro do seu casamento. Às vezes vocês não existe mais elogio ou palavras educadas, pedir por favor, obrigado. Um casal tem que existir palavra de educação. Você não pode tratar sua esposa mal. Você não pode falar algo com sua esposa. Não pode chamar sua esposa de qualquer coisa que onde não existe. Uma palavra que vai ferir, que vai machucar. Você tem que conceder no seu coração coisas boas. Outra coisa que eu sempre venho aqui refletindo e falando, o casal tem que fechar as brechas num casamento. Nesse caso dessa história, esse casal, eles fechou a brecha. Eles não deixou essa pessoa querer destruir o casamento. Ela começou a se afastar aos poucos. Ela não criou uma contenda, ela não foi brigar, mas ela foi se afastando aos poucos. Quando ela chegava em casa, ela falava, não, nós estamos de saída. Ela ligava, eu vou aí, eu não estou em casa. E a pessoa foi percebendo que com o tempo foi se afastando. Tem coisa que a gente não precisa, a gente tirar a satisfação, arrumar um barraco, criar uma discussão, uma briga, ou até mesmo, sei lá, pode até acontecer algo demais, né? Mas tem coisas que a gente tem que levar com sabedoria, né? Primeiramente, a gente tem que orar a Deus, né? Ou, sinceramente, se você quer tratar essa pessoa, chama ela no privado, assim, no particular, e fala que realmente está acontecendo, que ela está fazendo isso e não é legal. Que pode ser que tem pessoa que você tratando ela, pode ser que ela vai ficar muito chateada, vai dar um conflito. Mas com o passar do tempo, ela vai ver que você foi verdadeira, vai ver que você foi certo e ela vai se tratar e nunca mais ela vai fazer uma atitude dessa. Há momentos que nós temos que saber tratar essas pessoas, que hoje em dia tem pessoa que precisa ser tratada, elas estão igual o profeta, né? Tá com as escamas nos olhos, precisa ser tratado, né? Saulo estava com as escamas nos olhos. Foi obrigado o profeta a ir lá e orar por ele para arrancar as escamas dos olhos. Porque o profeta estava? O profeta não, Saulo. Saulo ele estava só com maldade nos olhos, só tinha vingança, só tinha ódio, só tinha assassino, tirar a vida dos cristãos. Então, há momento na vida que nós temos que saber tratar as pessoas. Mas há momento que nós temos que se calar. Mas há momento que nós temos que ser sinceros e falar, opa, é por aqui, não é assim, o caminho é aqui. Hoje as pessoas ficam querendo destruir os casamentos, ver que você tem um belo casamento, ver que você tem uma família abençoada por Deus, os filhos lindos. Tem pessoa que tem inveja, tem pessoa que não faz um investimento na sua esposa, não faz um investimento no esposo. Não adianta nada você fazer um investimento só na sua esposa e você andar igual um mendigo. Faz um investimento em você, um investimento básico mesmo. Uma boa camisa, né? Cortar o cabelo, cortar a unha, né? Sei lá, um bom perfume. Chegar um final de semana, colocar uma roupinha mais bonita.
Porque termina você fazendo um investimento na sua esposa e você sabe como que é o inimigo. O inimigo pode entrar na sua cabeça, na cabeça da sua esposa e começar a lhe ver. Ah, esse homem não se cuida. Ah, isso acontece. Muitos casais hoje em dia tem homem que investe na mulher demais e começa a mulher a andar muito bela e começa a mulher a andar toda lindona. Quando ela sai, o homem na rua começa a jogar piada mesmo. Esse é o mundo que nós vivemos. Agora, se você não faz um investimento em você também, tem hora que a mulher mesmo, sua própria esposa, ela vai começar a sair de linha. Ela vai querer, ela vê um cara todo belo, todo barbinha feito, um perfume, né? Sempre tá ali com a roupa bonita, trocando de óculos, sei, fazendo algo que agrada, mas e você? Não faz nada por você? Você fica aí trabalhando, se matando. Tem hora que o inimigo é sujo, ele fruta na cabeça da sua mente, como é o inimigo. Só colocar que sua esposa lhe vê um homem que não se cuida e termina dá a traição. Eu já conheci história assim. Eu já vi história acontecer. O homem fez um investimento tão grande na mulher, a mulher andava igual uma rainha. E ele andava todo sujo. Todo mundo falava. Né? Não vou aqui nem refletir as palavras que o pessoal falava. E foi isso que aconteceu. Aconteceu errado. Por quê? Ele esqueceu de fazer o investimento nele também. Do que adianta você andar aí toda lindona e seu esposo todo sujo? Do que adianta você, o pai, o homem, você é um homem mesmo aí, você andar todo bonitão e seus filhos com a roupinha suja, rasgada? É um conjunto, você tem que fazer um investimento na sua esposa, nos seus filhos. Se não dá para fazer um investimento para todo mundo num mês, faz um mês sim, para um, para outro, mas que possa andar mais limpinho, né? Um perfuminho bom, né? Aí não, aí você chega um domingo, você tá com aquela mesma roupa que você vai trabalhar todo dia, tá com a roupa do trabalho, com aquelas unhas cheias de graxa. Sei, você se cuida. Do que adianta aí tá aí sua esposa toda bonitona e você tá aí. O inimigo pode fritar na cabeça da sua esposa e ela te deixar. Ou do que adianta você deixar sua esposa linda num domingo. Aí você pega a sua motinha, aí vai pros amigos. Aí vai pro futebol. Tem hora que o inimigo vai fritar. Aí você chega daquele jeito, 5 horas da tarde, vai pro sofá assistir um jogo e sua esposa tá lá sozinha, cara. Não existe isso, um casal não existe. Não estou aqui querendo prejudicar ninguém. A intenção aqui é que você busque uma mudança. Você busca uma mudança de dentro para fora. Que você se renova, que você dá vida para seu casamento. Não deixa seu casamento acabar, não. Lute pela sua esposa, lute por você mesmo. Porque hoje em dia as coisas mais simples, a convivência na área, as pessoas mais simples é diferente. Não é o que está lá na televisão, na novela. O mundo é diferente, no normal, no dia a dia é muito diferente. A esposa trabalha, o esposo trabalha, tem filho para ir na creche, tem que pagar o aluguel, tem que pagar água e luz. Eu sei que é correria. Eu sei que são muitas contas para pagar. Mas você não tem que fazer uma resumida e fazer um investimento nos dois. No homem, na mulher. Porque às vezes você chega, trabalha o domingo todo, aí você só pensa só em você. Ah, minha esposa, já paguei o cabelo dela, fez a unha, comprei um vestido para ela, comprei roupa para meus filhos. Aí você tá lá com aquele short lá, faz 5 anos que você tá com esse short, cara. Você só anda com essas unhas aí toda sem cortar, suja. Como é que a mulher vai enxergar, vai te olhar? Vai esfriando, cara, esfria. Não adianta, queira ou não queira, é real. Eu tô falando aqui real, é coisa que a gente se vive. Aí você deixa que eu conheci um casal, rapaz,
Eu conheci o casal e ele fazia um investimento muito alto nele. E a mulher dele, cara, ele desprezava. A mulher dele só andava com a roupa. Ele não fazia um investimento nos filhos. O que acontecia? Ele andava bem vestido. É, roupa nova, tal, gravata, perfumado. E a mulher dele era uma mulher de boa aparência, uma mulher bonita. Mas ele não investia. Eu sei que ele se andava tudo bem, não deixava faltar nada em casa, as compras, tinha um carro. Mas o cara não passeava com sua esposa, não fazia um investimento numa bela roupa, num salão. Ela achava normal. Algo simples aconteceu. Uma vez a mulher saiu, o homem deu, né? O homem mexe, pode ser qualquer mulher. Ela era uma mulher bonita. O homem foi e mexeu com ela. Ela chegou em casa e contou pro esposo. Ó, eu fui levar os nossos filhos na escola. O homem passou e foi, né? Mexeu comigo. Despertou ele. Despertou. Aí foi a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez. Aí ele se despertou. Ele falou: opa, calma, calma aí. Se despertou. Ele começou a ficar mais em casa. Começou a valorizar a sua esposa. Sair com sua esposa. E começou a fazer investimento na sua esposa. A mulher não ia no salão, a mulher não sabia o que é fazer uma unha. Certa vez um próprio amigo dele falou para ele, o Bazin, falou: cara, você é um cara abençoado, cara. Você sai todo final de semana só, bonito, e tu deixa tua esposa lá daquela forma, cara. Tua esposa é muito bonita, cara. Cuida dela. E ele se despertou. Ele buscou a mudança. Ele começou a cuidar da sua esposa, começou a valorizar a sua esposa. A vida não é assim, o mundo não funciona assim. O mundo, a gente tem que saber viver a vida. A gente tem que ter as coisas que traga as coisas boas para dentro do seu casamento. Não é querer afastar, não é querer guardar a sua esposa. Você tem que guardar a sua esposa, sim, para você. Mas você tem que, né, investir nela, na beleza dela. A mulher, às vezes, precisa muito disso, de um carinho, de uma palavra, de ser protetor, de ser guardador. Às vezes, dentro do relacionamento, a vida sexual é sempre um bom termômetro. Tem que estar ativo. Às vezes você passa aí uma semana, 2 meses, sem transar com sua esposa. O que passa na sua esposa? Se fosse com você, o que passaria na sua mente? É difícil. Você pensa, o inimigo ele frita, ele coloca 1000 coisas na sua cabeça. Hoje em dia você tem que fazer um investimento. Sei, você tem que fazer um investimento no seu casamento. Porque às vezes tem pessoa que esfria o casamento, não tem mais o desejo de estar junto, não tem vontade de fazer sexo, não tem vontade de se alimentar, almoçar, jantar, tomar um café na mesa. Tem pessoa que não tem essa vontade mais, tem casal que não investe nisso mais. É por isso que hoje em dia está dando muito divórcio, tem muitos divórcios, né? Divórcio se acaba por uma simples coisa, a pessoa vai se afastando um do outro, até usa o silêncio, não tem mais um diálogo, né? Mas o casamento é algo construído por Deus, né? Foi Deus que fez o casamento, né? Mas por causa da nossa natureza humana, pecaminosa, nem todos os casamentos seguem até o final da nossa vida, até a morte nos separa. Jesus disse que o divórcio não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus, mas porque permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem, né?
A grande questão muito a discutir, né, as pessoas discutem hoje, quais são os motivos reais que permitem um divórcio, segundo a Bíblia. Muitos casais vêm querendo agredir a sua esposa. Agride com palavra, agride fisicamente e vem destruindo, ninguém aguenta, nenhum ser humano aguenta. Eu sempre gosto de usar essas palavras. O que você não quer para você, não ofereça aos outros. É tua esposa, a mãe dos teus filhos. Lute pelo seu casamento. Não desista, não. Vai até o fim. Que você possa ser o melhor pai, que você possa ser o melhor esposo. Não desanime das coisas que faz você querer ferir a sua esposa. Eu venho aqui falar essa frase: o poder da oração não vem de mim. O poder já está em Jesus. É Jesus que responde à oração e realiza o impossível. Mas atenção, a oração é um pedido, não é uma exigência a Deus. Jesus atende a oração quando isto glorifica a Deus. A oração tem o poder porque Deus usa as nossas orações para fazer milagre. A Bíblia diz que Deus dá o poder à oração. A oração é muito importante na vida de um cristão. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isto é muito importante criar hábito de orar em todas as situações. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore para a sua vida, para Deus te abençoar nesse mundo que nós vivemos. Procura ter mais diálogo com sua esposa. Procura se desabafar suas dores, o seu sentimento, compartilhar suas alegrias com sua esposa. Às vezes você quer compartilhar as suas alegrias com seu melhor amigo, com seu pai, com sua mãe, e isola a sua esposa. Às vezes a sua esposa chega até saber algo que ninguém queria mais saber. Você já falou para sua esposa, para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, e a última a saber é sua esposa. Você tem que ser mais sincero com sua esposa. Busque a mudança. O ser humano precisa descobrir que a beleza dos joelhos, quando dobramos, os joelhos diminuem a altura do que ora e aumenta a altura. O ser humano, às vezes, com o joelho no chão, são muito fortes. É o poder de Deus que está na nossa vida. Eu queria aqui, às vezes, refletir e que você nunca mais desista da sua esposa. Que você tenha mais paciência para você discutir a relação. Um casamento infeliz não tem diálogo, não. Não tem mais palavra, não sabe o que é conversar, não sabe o que é almoçar junto, não sabe o que é comer uma pizza junto. Só tem briga, discussão, palavrão. Não tem diálogo positivo, só tem coisas negativas. Não planeja junto, não pega o seu salário e coloca junto para pagar as contas. É cada quem por si. Vocês têm que saber se perdoar. Vocês têm que não guardar mágoa. Arrancar toda a mágoa do coração. Vocês têm que viver um por outro. Vocês têm que se abraçar, têm que se beijar na boca. Mas não tem mais esse beijo na boca, não tem mais aquele abraço. Não vim aqui falar para você para ficar com algo tipo
não sei, para agradar, para acalmar a tempestade, ou para dar uma esfriada na contenda. Não. Você tem que fazer isso aqui naturalmente. Abraçar sua esposa. Você tem que dividir as suas alegrias, dividir a sua dor com sua esposa. As frustrações da vida nos insultações para a voz de Deus. Ouvimos nossos corações carnal. Agimos muitas vezes de forma descontrolada. Você não tem controle em você mesmo. Você não controla as suas palavras. A Bíblia fala que nós temos os frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. O domínio próprio é o que nós falamos, controlar nós, guardar suas ansiedades, guardar aquela pessoa que tudo que vem na boca fala, não é assim, não gira assim, não funciona assim, não vai chegar em lugar nenhum. O prejudicado é você mesmo. Você acaba com o seu casamento. Você sente com tanta força. Mas como é que você restaura um casamento que está caído, aos pedaços? Como é que você faz para restaurar o seu casamento? Você tem que, o primeiro passo da ação é orar. Muitas das coisas que mais notamos nas ações de Jesus era que ele sempre, em momentos de grandes decisões, omissões, ou até Jesus sempre estava orando. Ele separava o tempo dele para orar, para se consagrar. Mas o que é que você está fazendo aí para restaurar o seu casamento? Precisa orar, precisa jejuar, precisa usar as palavras com sabedoria para falar com seu esposo. Não fique nervosa falando coisas que não vai te dar fruto. Fala sem pensar, depois se arrepende. A relação de um casamento saudável, um casamento na convivência bem, é que eles fechem a brecha. Você tem que fechar a brecha, você tem que abrir mão de certas coisas. As coisas que não estão agradando o seu esposo ou a sua esposa, você tem que abrir mão, tem que, como fala o ditado, fora, tô fora. Eu estou aqui falando aí para você, pode ser que você está passando por tudo isso, né? Você não faz mais um investimento no seu casamento, né? Você não luta pelo seu casamento, não luta pelo desafio. O inimigo, ele coloca seta dentro de um casamento. O inimigo coloca as coisas dentro do casamento que se acaba. Uma coisa que o inimigo, ele detesta é o casamento, é a família, porque a Bíblia fala que Deus que criou o casamento. Então, o inimigo, ele não fica feliz. Ele não está preocupado com a linda casa que você tem, a conta bancária, um belo carro. Ele está preocupado é quando você começa a seguir Jesus. Vocês têm que ter um tempo para planejar junto. Vai a um cinema, no parque, mas não desiste da vida um do outro. Vocês têm que lutar na área espiritual, junto. Quando nós lutamos na área espiritual juntos, somos mais fortes. Você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que descartar, você tem que deletar coisas que não te levam a lugar nenhum. Mas usa as datas comemorativas para abençoar você, para fortalecer.
Eu venho aqui, eu quero encerrar esse vídeo aqui, que você não possa estar sem força, mas mesmo assim, se você está sem força para orar, colocar os seus joelhos no chão, ou até mesmo para falar, fala em pensamento, pede a Deus para que não destrua o seu casamento. Lute pela sua família, luta pela sua esposa, pelo seu esposo. Eu venho aqui sempre falando a mesma coisa. A igreja hoje em dia, não estou aqui querendo falar mal, mas as igrejas hoje em dia elas têm que ter um culto para falar do casamento, para ter um tempo para falar com os irmãos. Às vezes tem pessoa que está passando os momentos difíceis, às vezes uma palavra restaura um casamento. Mas as pessoas hoje em dia, muitas viram as costas para as pessoas que estão passando pelas dificuldades. Outras vezes a pessoa pede uma palavra de amigo, elas simplesmente não dão uma palavra, vira as costas, não dá um sinal positivo, não abraça a causa, não luta com você. Aí quando acaba o casamento, ela fala assim, o que eu fiz foi orar. Eu orei muito, eu jejuei muito, eu fiz a minha parte, mas não funciona assim. A sua parte é você agir, a sua parte é você caminhar junto, a sua parte é você dialogar, a sua parte é você conversar. Mas eu vim aqui, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que a Deus abençoe a sua família, Pai. Deus nos guarda, Deus nos perdoe a vocês.